Hebreus capítulo de número 10, começando de trás para frente na Bíblia, você consegue encontrar melhor Hebreus. Você vem de Apocalipse para o meio da Bíblia e então você encontra o capítulo 10. A gente vai estar lendo aí alguns versículos, diga-se de passagem, esses 18 primeiros versículos, porque tem um contexto que a gente quer trabalhar nessa noite e eu creio que Deus vai falar poderosamente às nossas vidas. Senhor, a Tua palavra para ser ministrada, precisamos encarecidamente da revelação do Teu Espírito, de uma sabedoria para colocar ela em prática. Sem o Teu Espírito nós não conseguimos entender, compreender. Então, nesse momento, que toda dispersão caia por terra e prevaleça o poder de Deus na Tua palavra, porque ela é a verdade para aquele que crê. Capítulo 10 de Hebreus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não da sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante o mesmo sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso que quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo de número 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam como estrado nos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Estou lendo na Nova Versão Internacional, versículo de número 15, reta final. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite, nesse dia, para quem está lá do outro lado do mundo, nesse momento agora, sobre o verdadeiro sacrifício pessoal. A gente leu aí a carta de Hebreus, tem muitos contextos relacionados com o contexto principal, e a gente pode extrair inúmeras coisas aí importantes para a nossa vida espiritual, pessoal, familiar. Mas eu quero me deter às palavras que saltaram aos meus olhos, que foram sacrifício. Então a gente está nos dias que desvios doutrinários, falso evangelho, ministrações que não tem nada a ver com a palavra verdadeira de Deus. Isso tem incomodado demais a minha pessoa, e eu quero então
que a gente possa percorrer essa temática falando sobre o verdadeiro sacrifício pessoal. E esse sacrifício vai ser no sentido de desistência. Desistência de quê, pastor? De práticas más, práticas ruins. Volte aí para o Antigo Testamento, vamos lá em Provérbios, capítulo de número 21. Depois de Salmos se encontra Provérbios, e ele tem o capítulo 21. E nesse capítulo 21, a gente tem um versículo de número 3. Desistência de práticas más, está dizendo assim nesse versículo: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, talvez, irmãos, a gente está vendo muita gente sacrificar. A gente vai fazer intercâmbio de homens aí no próximo sábado no monte. Glória a Deus por isso, vai ser bênção. E o único sacrifício que a gente vai fazer, indo para o monte, daqui a pouco eu te conto como você entendeu que é o sacrifício verdadeiro. Vamos percorrer a Bíblia para que você fique empolgado. Porque a gente vê pessoas fazendo tantas coisas achando que pode conquistar o amor de Deus, achando que pela alguma obra vai conseguir desfrutar de algo, obter algo ou ter alguma coisa. A carta aos Hebreus, capítulo de número 10, deixa claro que só existiu um único sacrifício e ponto final. Mas o nosso português é difícil. Eu tenho falado isso para minha pequena Kelly. O nosso português é difícil, então a gente precisa ter outras palavras de sinônimo para a gente entender o que realmente está falando. Porque muitas vezes a gente lê o sacrifício aqui no Antigo Testamento, quando a gente lê no Novo, as palavras em grego e em hebraico são completamente diferentes, têm um significado diferente. No português é o mesmo sacrifício. Mas eu não quero reportar o sacrifício perfeito de Cristo, porque aí daria uma outra temática, mas eu quero trabalhar com o verdadeiro sacrifício pessoal, meu e seu, o nosso sacrifício. E o primeiro, então, é a desistência da gente ficar praticando aquilo que é ruim. Porque Provérbios, aí a gente acabou de ler, que está dizendo assim: olha, o que é aceitável diante do Senhor é ser uma pessoa justa e correta, é andar em obediência às Escrituras, é ser uma pessoa de referência para a glória de Deus. É uma pessoa que trilha um caminho adequado, respeitoso, honrado, que não deixa rastros, não deixa algo que venha impedir dela ser alguém que referencie a Deus. É uma pessoa íntegra, alguém que o outro pode dizer: esse tem um caráter que é admirável. Precisamos então ver o que é que essa pessoa tem de bom e repetir. E ela vai ser um reflexo para aqueles que estão ao redor. E isso chama a atenção, porque nesses dias maus que a gente está vivendo, de muitas pessoas de mau caráter, muitas pessoas com desvios de caráter grandes, pessoas que estão se disfarçando de algo que não é. Quando a gente coloca a luz da palavra, a gente percebe que para Deus é mais aceitável a pessoa estar correta, íntegra, ser uma pessoa de boa fé, de bom caráter, do que fazer qualquer coisa que queira chamar a atenção de alguém ou do próprio Deus para ganhar alguma coisa. Então aqui, nessa denominação, a gente não sacrifica nada no altar, a não ser o nosso louvor de gratidão ao Senhor. Amém? Jesus já fez tudo isso por mim e por você. O sacrifício pessoal também está no sentido de abandono das obras da carne. E aí a gente sabe demais quais são as obras da carne. Quem é que não se lembra das obras da carne? Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo número 12. Você vai percorrer um pouquinho a Bíblia hoje, Antigo e Novo Testamento. Romanos capítulo de número 12. Vai passar os Evangelhos, Atos, Romanos capítulo número 12, no versículo de número 1, a gente vai encontrar exatamente isso aqui.
Portanto, irmãos, rogo, quer dizer, eu suplico em oração pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, não é morto, santo, separado e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O sacrifício nosso como crentes em Jesus é a oferta da nossa vida por inteiro, fugindo da aparência do mal, saindo das obras infrutíferas das trevas, tendo uma vida íntegra, longe do pecado, e que Deus se agrada. E a gente já pregou sobre o que Deus se agrada e como agradar a Deus. Está lá no nosso canal do YouTube. Você depois pode entrar lá, Ministério Resgatar e Restaurar, e acompanhar essa ministração falando sobre o que é agradável a Deus como sacrifício. E quais seriam as obras da carne? Onde é que está escrito essas obras da carne, meu Deus? Tem na Bíblia essas obras da carne? Tem. Você vai abrir Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, para a gente se lembrar o que é abandonar as obras da carne. O verdadeiro sacrifício pessoal é o abandono de imoralidade sexual, tudo que é imoral sexualmente, prostituição, adultério, fornicação, lascívia, pornografia, promiscuidade, cobiça luxuriosa, sedução e impureza. Impureza também é obra da carne. E a impureza vai entrar diversas coisas, porque ela é obra da carne, gera pecado e pode matar a pessoa. Só que ela não é propriamente o pecado. E daí a gente precisa se afastar das coisas que são impuras. E o que seria a impureza? Vou dar 3 exemplos. Músicas gospel e ou mundanas. Não entroniza a presença de Deus, não glorifica o sacrifício de Jesus, não exalta a grandeza e a santidade do Senhor, só fala sobre a si mesmo, antropocentrismo, atraindo para si mesmo a glória, falando que se Deus não fizer, e Deus tem que fazer. Impureza. E aí isso vai montando uma teologia na nossa mente completamente diferente das Escrituras Sagradas. Impureza talvez não seja para uns, mas para outros tantos pode ser um ambiente que não é um ambiente saudável para o cristão. E aí eu não sei qual é o ambiente que você frequenta, mas eu consigo olhar aqui ao redor e ver ambientes que não condizem com aquele que é servo de Deus. Tantas pizzarias na cidade, a gente vai comer uma pizza que está tendo som ao vivo e bebida alcoólica à vontade. Motel para crente. Sex shop para crente. Já viu? Ah, mas eu estou com minha esposa. Beleza, não é pecado, mas é impuro. O ambiente está cheio de demônios. Vai entrar na batalha
espiritual desnecessária, impureza. Olhar cobiçando alguma coisa que é do outro. Egoísmo. Aquele egoísmo. Bora para frente que a gente não vai pregar sobre isso. A gente está falando sobre verdadeiro sacrifício pessoal. Só foi para poder instigar sua mente aí a pensar. Libertinagem. Uma pessoa libertina, promíscua. Uma pessoa que é violenta, briguenta, implicante, atribulada. Idolatria. E aí não é só idolatria que está com imagem. Porque hoje, em meio a religiões, tem ramificações da própria igreja que idolatra santos, que já não tem mais imagem de escultura. Mas a idolatria não está fora, a idolatria está dentro. Tudo que tiver no nosso coração, que estiver acima de Deus em amor e adoração, se torna um ídolo. E aí pode ser filhos, emprego, dinheiro, poder, cargo, fama, riqueza, mulher, açúcar. A pessoa pode ficar com tudo, menos com açúcar, se ela não tiver a dose do açúcar, que é aquela cocaína de crente. O pastor hoje está demais. Cocaína de crente? É, meu irmão. Vai estudar sobre açúcar e como é que o açúcar vicia e como é que faz para tirar do organismo depois do vício. Meu Deus. Feitiçaria. E aqui é rebelião. É crente, mas tudo que o pastor fala está ao contrário. Quando a liderança está junto, sempre tem um motim. Não está satisfeito com nada. Não está satisfeito com nada, irmão. Vaza, vai para outro lugar. Mas não fica criando, que isso é feitiçaria. Samuel fala assim: o pecado de rebeldia é igual de feitiçaria. E aí pensa que é fazer, né? Macumba, sei lá. Mas a feitiçaria está envolvido com todo o plantão e a colega se diz crente vem no horóscopo. Aí eu falei: veja o meu aí. Aí ela: qual é o seu signo? Eu falei: sei lá. Ela: e como é que eu vou ver? Mas é você que está vendo, não sou eu. Mas eu vou te dizer como é que vai ser minha vida amanhã. Ela: sério? Eu: sério, me dê sua mão. Aí ela pensou que eu ia ler. Ela deu a mão. Aí eu falei: aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Ela já está de brincadeira. Eu falei: estou te falando sério. Para com essas bobagens. É porque o sol está aqui. Se não tiver assim, assado, cozido, cheio de misticismo. O crente agora é um místico. Tem que ter arrepios. Tem que ter alguma coisa extraordinária, porque senão não tem poder de Deus. E é uma pregação que eu vou trazer depois, a diferença da empolgação e a diferença da empolgação para a unção. Isso aí vai ser para depois. Mas olha aí, continuando. Ódio. Estou com raiva daquele irmão. O irmão só a graça. Se eu pudesse, mas eu sou crente, não posso dar um tapa nele. Ódio. Porque o presidente, porque o senador, porque o governador, porque não sei quem, porque não sei quem me tratou mal. Irmãos, quando alguém te bater na face, discorda. Uma coisa é a gente não concordar, a outra coisa é a gente manter a discórdia. Porque a discordância, no sentido, olha como o português é difícil, de ter pensamentos divergentes e a gente chegar num pensamento comum, isso é bênção demais, porque a multiforme graça de Deus pensamos e agimos diferente. Já pensou todo mundo pensando, fazendo a mesma coisa igual? Não dá. Mas discordando, sempre tem uma rixa, uma contenda, isso não é de Deus. Ciúmes, zelo, cuidado, proteção é bênção.
mas ciúme. Eu não quero que meu esposo vá ali, minha esposa não vem cá, não sai se não for comigo. Ciúmes. E tem gente que tem ciúme das coisas, dos pertences. E aí fica enciumado com um bocado de coisa, é maluco, irado. Egoísmo, já falei aqui, né, que é tudo para si, dissensão, e aí fica na facção, partidarismo. Facção aqui é partidarismo. Eu sou do partido A, sou do partido B, eu sou da direita, sou da esquerda, sou do meio, sou do... obra da carne. E é luta isso, porque a gente precisa vigiar nessas situações. Aí ele vai discorrendo e vai dizer assim, inveja. Você viu a blusa que o pastor está hoje, toda quadriculada, né? Botei em agosto, você não sabe que eu estava na quadrilha, gosta. Bota em junho, pastor, eu deixei para agosto. E graças a Deus, se você pegar aí há 3 anos atrás, né, minha pastora? Tem uma foto aí do encontro dos casais, minha camisa que está. Aí o irmão que tem uma loja, ele é gerente de uma loja de roupa de homem, ele fala: pastor, nunca mais você vem cá, mas suas roupas não acabam não. Eu falei: eu estou andando naquele deserto, irmão. E aí meu pé não cresce, mas o sapato vai acompanhando. A roupa não vai estragando e eu vou na bênção. Aí eu, glória. Eu falei: glória a Deus. Se tem qualquer me dar um presente, eu também aceito. Aí, que dia é seu aniversário? Eu falei: na Bahia tem festa o ano todo, você pode escolher uma dessas datas. Não tem que pegar para o meu aniversário, não. Você acabou na risada. Pastor é engraçado, né? Você olha assim, você pastor é todo sério, assim, bem. Aí ele diz assim, embriaguez. Não, a gente só vai tomar um vinhozinho santo. Só aquele vinhozinho. Comer muita carne na hora da digestão vai virar álcool estereático, que não tem nada demais, mas dependendo da proporção da quantidade do churrasco, vira álcool etílico. Por isso que ele fala assim: os glutões não herdarão o reino do céu, porque ele já é glutão, está comendo demais e também já está ficando embriagado com o próprio processo de digestão. Então, para você que não sabia, a gula vai girar também um processo digestório de bebida alcoólica no organismo. E dá aquele soninho, né? Bebo de carne. Soninho. Orgia eu não preciso nem falar, porque aqui já extrapolou todos os limites. Festa gospel, apaga todas as luzes, bota um som, uma frequência que todo mundo fique motivado a ofertar, as luzes piscam e agora o beijo para o jovem está liberado. Quem beijar mais Jesus tem uma recompensa no final. Orgia gospel. Está acontecendo em muitos galpões. Que coisas semelhantes. Ainda bem, né? Deus é tão maravilhoso que a gente estava cansado, Ele botou em coisas semelhantes, só para a gente imaginar, pastor, olha que bênção, esse Deus é lindo demais. Como é que não ama um Deus desse? O verdadeiro sacrifício pessoal, desistência das práticas mais, vimos em Provérbios 21:3, abandono das obras da carne. A gente leu as obras da carne, a gente precisa sair aí, abandonar completamente isso que a gente acabou de ler. E também o verdadeiro sacrifício pessoal está relacionado com renúncia do pecado. Vai ali em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13, versículo de número 15. Renúncia do pecado. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quem quer fazer aliança ou renovar aliança com Jesus? Então, quando a gente começa a obedecer às Escrituras Sagradas, e a gente vai estar diariamente, continuamente, se oferecendo a Deus, como alguém, como uma pessoa, como um ser humano, que vai glorificar o nome do Senhor, e que Deus vai ser glorificado pelas nossas vidas, por intermédio das nossas vidas, e com as nossas vidas. Isso é um sacrifício de louvor, não é só cantar, cantarolar, mas também é o nosso testemunho de vida. Os ambientes que a gente vai, o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente se veste, com quem a gente lida, as nossas amizades. E sabia que nós vamos refletir a média das 3 principais pessoas que andam com a gente? Nós somos o reflexo das 3 principais pessoas que andam com a gente. Vamos ter características, por isso que principalmente Deus fala assim, ó, agora não são 2, mas é um só. Os 2 uma só carne, porque ele vai andar tão junto, vai ter uma intimidade, um relacionamento tão profundo que daqui a pouco os 2 estão parecidos, fisicamente, no pensamento, como se veste, como se comporta. Tremendo. E aí no casamento tem um casal e tem o Espírito Santo, as 3 pessoas ali. E aí vai ter o filho. Então o Espírito Santo, o pai e a mãe, perceba que vai ser exatamente isso. Com quem que a gente está andando? Eu estou andando com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas que eu preciso andar o tempo todo, para que eu me pareça mais com o Eterno. Amém? Imagine se seu companheiro, sua companheira também está nesse mesmo regime. Vocês vão se parecer com Cristo e a gente vai tomar uma proporção do Senhor. Louvado seja Deus. O sacrifício pessoal verdadeiro, ele também está no sentido relacionado com o desprendimento dos bens materiais. A gente estava em Hebreus 13, 15 e a gente vai ler o 16 agora. Desprendimento dos bens materiais. Bora dar continuidade para a gente ver o que está escrito. Não se esqueçam de fazer o bem e não olhar para quem? Tem isso não na Bíblia. Tem na Bíblia. Tem. Abre lá e vê os jargões evangélicos. Ele está dizendo assim, ó, não se esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que você não tinha, o que você vai ter, o que é do irmão, o que é seu, é para repartir com os outros. Deus não vai dar nada para a gente que não seja para a comunidade. Tudo que é nosso é para os outros. Tudo que Deus coloca na gente é para ser repartido para os outros. Meu Deus! Então eu não consigo entender como é que o pastor está acumulando riqueza. Não era para repartir com todo mundo? Leia isso a Bíblia, eu acho que a minha está com uma tradução doida. Não se esqueça de fazer o bem e repartir com os outros que vocês têm, pois agora que vem o verdadeiro sacrifício. De tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada com aquele que reparte, não é com aquele que retém. Então o sacrifício no altar é para vocês virem e eu abençoar vocês. Se é noite de cura, o pastor tem que liberar uma nota de R$100 para cada um. 200, 300. Abrir o gasofilaço e distribuir o dinheiro. É mole. Mas se todo mundo vem com a mesma intenção, a casa de Deus está rica. Sim ou não? Que você vem no altar para receber e acaba deixando mais do que recebe, porque a melhor coisa é dar. Ô glória! É fogo do céu, aí a igreja é verdadeira, meu irmão. Amém?
O saldo da igreja, ela precisa estar no dia do juízo 0,0. Porque senão, não. A igreja foi arrebatada e ficou milhões de bilhões para o anticristo. Na conta, não fez nada. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmãos. Desprendimento dos bens materiais. E quanto mais bens materiais a gente tem, se a gente não ficar vigilante e sacrificando a nossa vida em louvor, a gente quer acumular e reter. E a gente nunca está satisfeito com nada. Sempre a gente quer ter mais e mais, porque o ser humano é dessa maneira. E como é que a gente aprende então a ser um sacrifício pessoal a Deus? Toda vez que a gente perceber que a gente está apegado a algum bem material, a gente precisa doar aquele bem. A gente precisa sacrificar, devolver, retirar, porque ele está nos causando mal. Amém? Louvado seja Deus. O verdadeiro sacrifício pessoal também está relacionado com altruísmo. Essa palavra significa aqui nesse contexto desapego, entrega, generosidade e compaixão. Vou repetir, altruísmo nesse sentido é desapego, desapegado das coisas. Jesus voltar, tem tanta gente apegada a tanta coisa, não leva meu ponto de vida, fizeram, ganhamos, eu não sei quando. Eu não vou não, Jesus nem está ali, eu tenho tanta coisa aqui que estou apegado. Não quero ficar apegado por nada, meu. Quando Jesus chegar, já estou subindo no óleo, nas canelas, porque quem segurar que cai. E eu magrelo, a porta é estreita, eu entro de frente. Eita, não. A gente precisa estar desprendido das coisas, sim ou não? E se a gente não vigiar, a gente fica apegado. Minha pequena hoje falou: meu pai, vou te falar uma coisa, você tem esse negócio aí guardado. Eu esqueci até o nome, como é? Um drone, eu tenho um dronezinho, com câmera e tudo. Eu comprei para ela. Confesso os pecados uns para os outros. Na época do Covid, todo mundo dentro de casa chamou para o meu drone ver as coisas lá fora. Quem disse que eu consegui botar aquele negócio para voar? Tem que ter um treino, meu filho. Tá, enfim, estava guardado. Aí ela, eu peguei esse negócio aqui hoje porque ele está guardado há muito tempo e hoje eu quero aprender, porque eu quero ver como é que funciona. Ele falou. Aí eu disse: oh, minha filha, aí veio a palavra. Eu falei: é mesmo, pega esse negócio, vai, bota pá. Ele está desapegado, irmão. Amém? E o altruísmo aqui significa entrega. Nós viemos para o culto para cultuar a Deus. O que você veio trazer para Deus? Não foi para mim. O que você veio entregar a Deus hoje? Deus pergunta para mim e para você: o que você veio entregar para Ele? Ninguém vai na casa do Senhor de mãos vazias. E eu não estou falando de dinheiro, porque se você pensou em dinheiro, certamente a teologia da prosperidade já enraizou no seu coração e precisa ser arrancado. Porque quando se fala de desapego, entrega, generosidade, a pessoa diz: eita, já vai passar a sacolinha. Aí é falsa doutrina. Mas a gente tem que entregar alguma coisa a Deus. E Deus está esperando de nós uma entrega da nossa vida de verdade, entrega dos nossos ídolos, entrega das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E Deus não quer só essas coisas, porque Ele é um Deus abençoador para nos livrar desses problemas todos e tribulações. Deus quer que a gente entregue e se conserte diante dEle. Nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nosso eu. Generosidade, a gente tem que ser generoso com as pessoas, amados. A gente precisa ser generoso conosco mesmo. Às vezes a gente está se cobrando demais.
Às vezes ele está cobrando da gente algo que nem Deus está cobrando. E aí a gente está fazendo sacrifício de tolo, porque Deus não está cobrando o sacrifício que Cristo já fez por cada um de nós, e a gente se cobrando de algo que Deus não está cobrando. E aí entra a compaixão. Compaixão é aquele sentimento de ter uma paixão, um queimor no coração para ser abençoador e livrar o outro do problema. Ô glória! Está com o coração queimando para ajudar o outro e tirar o outro do problema, da crise, do infortúnio, da tribulação, do endemoniamento, da prisão espiritual, do inferno, da dificuldade financeira, de tudo que você imaginar. Isso é compaixão. Tirar o outro da situação ruim que ele está. Olha que maravilha. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. E às vezes a gente olha para o irmão, ele está sorrindo na rede social, mas por dentro está uma tristeza, está passando tanta tribulação. E aí então a gente precisa alcançar essas pessoas para a gente poder cumprir a vontade de Deus em sacrifício, ter compaixão por ela, se colocar no lugar dela, empaticamente falando, e retirar ela do lugar, ainda que a gente fique naquele lugar e ela saia. Esse é o evangelho de sacrifício verdadeiro. Amém? Abra aí 1 Pedro, vá um pouquinho mais para frente, você está em Hebreus, vá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo número 5, para a gente ver se isso aí não é adequado. 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Estamos sendo utilizados como pedras vivas para edificar uma casa espiritual. Quem habita nessa casa é o Espírito Santo de Deus, para sermos sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdotes santos, que Cristo cumpriu o verdadeiro sumo sacerdócio, e a partir de então não existem mais sacerdotes que intermediem a nossa ligação com Deus para nada. E quando a gente olha as igrejas evangélicas, estão com o judaísmo ministrando outra religião dentro de uma religião que já existe, num sincretismo religioso, colocando aquelas referências, chamando os pastores de sacerdotes, quando na realidade a palavra de Deus está clara em 1 Pedro 2,5, dizendo que nós somos pedras vivas, como uma casa espiritual de sacerdócio santo. Todos nós em Cristo somos sacerdotes. Amém. Então, sendo sacerdotes, a gente se apresenta diante de Deus em santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Oferecendo o quê? Sacrifícios materiais que alegrem os nossos olhos e bolso. Não. Não tem nada de sacrifício material, irmão. O que é seu é seu. Deus não quer nada do que é seu. Aliás, quem foi que deu? Deus. Se Ele deu, para quem vai tomar? Agora, quando a gente tem esse entendimento, se tudo que eu tenho é dele, e tudo que eu tenho Ele me deu, de quem é todas as coisas que eu tenho? Dele. E se tudo é dele, tem que voltar para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Eu teria que inverter, porque no Antigo Testamento era 10% do que eu recebia de bênção. Mas agora eu estou no Novo Testamento, que é um testamento só, porque Jesus cumpre na íntegra todas as outras alianças, para que Ele fosse a representatividade perfeita de aliança,
dizendo assim: as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Volte para Hebreus 10 para você entender isso melhor. Hebreus 10, versículo de número 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir na sua realidade. Era só uma sombra e agora é realidade. Jesus Cristo é suficiente. Ele sendo suficiente, irmãos, muda tudo, porque Ele não requer de nós 10%, Ele requer de nós 100%. Então estamos em débito toda vez que a gente coloca o dízimo para o Senhor. A gente não tem como pagar o sacrifício de Deus. Eu estou dizendo para você trazer todo o seu dinheiro e botar na casa de Deus para me dar? Estou falando, toda vez que a gente dizima, a gente diz: meu Deus, como é que eu vou te pagar os 90%? Obrigado, Jesus, pela nossa vida. Quem muito deve, muito ama. Aleluia. Amém, irmãos? Quando você for dizimar, você se lembre disso. Senhor, eu não tenho como te pagar mais nunca os 90. Pior que não tem nem juros. Muito obrigado. Sou pecador humano, mas o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso. Eu te amo muito. Sem ti eu nada sou. E aí você se envolve naquele momento e faz do seu dízimo, da sua oferta, um sacrifício de adoração, de louvor a Deus, que engrandece o nome dEle. Aleluia. A gente estava em 1 Pedro 2,5, não foi? Deixa eu reabrir aqui o meu 2,5. E aí ele está dizendo assim: uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus. Não existe outro intermediador entre Deus e o ser humano. Só por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, conseguimos ter paz, alegria, justiça e viver com Ele eternamente, para sempre. Salvação não existe fora de Jesus Cristo. É isso que a gente crê. Amém. Ele é o sacrifício perfeito. E esses sacrifícios todos que eu falei aqui: desistência das práticas mais, abandono das obras da carne, renúncia do pecado, desprendimento dos bens materiais, altruísmo no sentido de desapego, entrega, generosidade e compaixão, esses sacrifícios são válidos diante de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 6. Vamos lá para Oséias 6, 6. Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O próprio Jesus, ele vai falar isso, salvo engano, em Mateus. Precisamos conhecer, então, a respeito do que são a misericórdia, do que é misericórdia e não do que é sacrifício. Que Deus deseja que nós tenhamos misericórdia, e Deus quer que a gente tenha conhecimento dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
a gente precisa ter uma constância de devocional, de leitura, estudo das Escrituras, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, a gente precisa se debruçar, mergulhar, se aprofundar nas Escrituras Sagradas, porque a gente entende que ela é o poder de Deus para aquele que crê, que aqui é a verdadeira vida, que as Escrituras não contêm, mas ela é a própria palavra de Deus viva e eficaz. Então precisamos ter esse conhecimento. Mas o que Deus deseja é nossa misericórdia. A gente precisa ser misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de justiça. Então, assim, observando tudo isso que está escrito, a gente vai agora para 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Agora fazer um desfecho final aqui. 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Por acaso Deus, Ele quer sacrifício? Que você tem que sacrificar, irmão, porque nós vamos sacrificar. Porque é época de sacrifício, sacrifício de todo, porque a palavra está dizendo, inclusive no Antigo Testamento, que Deus se alegra mais naquele que é obediente do que naquele que sacrifica. Salmos, está no início da Bíblia, vamos para o meio agora. Salmos de número 51, verso 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Olha aí. O 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus. Você que estava se perguntando se eram aqueles sacrifícios agradáveis, o Salmo aqui agora vai fazer um desfecho. São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus quer da gente, irmão. Humildade, temor, obediência e reconhecimento quem somos diante dele e o quanto carecemos dele. Aí sim, a palavra sacrifício, a gente pode dizer: vamos sacrificar para Deus? Vamos. Todo mundo de joelho, humilde e orando 1 hora, até a gente ficar sem lágrimas de o sopro da vida. Porque quando a gente está naquela angústia e faltam-nos palavras e as lágrimas já não conseguem cair, que a gente está naquela angústia de alma, que já chorou tudo, a gente começa a ter aquela sensação de falta de ar e ao mesmo tempo o ar pouco. Aí a gente consegue falar a palavra e a pé. Ele é o sopro da vida. Então Deus quer isso de nós. A igreja evangélica brasileira não tem sacrificado como deveria diante da presença do Senhor, que as pessoas vêm e voltam dos cultos sem lágrimas, sem choro, sem quebrantamento, sem misericórdia uns para com os outros, sem joelho, sem chorar pelos perdidos,
E eu faço parte dessa igreja desviada que a gente precisa colocar ela no caminho. Desviada no sentido assim, de sacrifício errado. Não porque a gente está fazendo coisas que não convém. Mas Deus tem os remanescentes, irmãos, e a gente está aprendendo as Escrituras para a gente voltar e continuar no caminho. Marcos capítulo de número 12, vamos ver se está isso escrito no Novo Testamento. O pastor está pregando só no Antigo, isso aí não existe mais não, então bora para o Novo. Marcos 12, 32 e 33. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Talvez as pessoas estejam sacrificando para Baal, sacrificando para ídolos e achando que está sacrificando para Deus. E como é que está prosperando? O mundo já no maligno. Se prostrado me adorares, darei todo o reino para você. O cara está sacrificando para Satanás, está recebendo as riquezas do mundo. Deus não está dando nada. Por isso que está prosperando. Nem tudo que está crescendo é bênção. Câncer com metástase é um grande exemplo. E agora, para poder estreitar, para a gente sair nessa semana cheio do fogo de Deus, que a gente se reúne aqui para Deus alinhar e a gente, eclesia, sair para fazer o que tem que ser feito lá fora. Amém? Êxodo 22. Onde é que está Êxodo, meu irmão? Depois de Gênesis, no início. Êxodo 22, 20. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Aqui tem uma verdade espiritual eterna, porque aqui é uma lei moral. Jesus veio como sacrifício perfeito, talvez a pessoa não tenha nem morrido. Ela continua fazendo as coisas, esses desvios todos que você está vendo, essas mentiradas todas, esse espírito de engano, mas já foi destruído. Deus já separou como bode. E aí os bodes estão indo para um lado e todos aqueles que têm o mesmo propósito no coração vão se filiando a eles. E aí Deus está separando nos últimos dias a igreja verdadeira da falsa e separando os bodes das ovelhas. Eita Deus poderoso! Quem oferecer sacrifício a outro Deus será destruído. Quem é o Deus que a gente sacrifica? Yahvé, o Todo-Poderoso. E sacrificamos o que, irmãos? Desistência das práticas mais, abandono das obras da carne, renúncia do pecado, desprendimento dos bens materiais, desapego, entrega, generosidade e compaixão. Misericórdia. Salmos 50, 14. Vamos para o meio da Bíblia de novo. Isso é para a gente poder descolar as páginas da Bíblia nova, as páginas velhas também tomar um ar. A gente que não leu a semana toda já vai colocar em dia a leitura. Ô glória! Salmo 50, 14. Ofereça a Deus
em sacrifício a sua gratidão e cumpra seus votos para com o Altíssimo. Quem está grato com o Senhor? Aí eu vou falar como eu falo para a pequena Kelly: solta um beijo para Jesus. Sente o cheiro dele, bom perfume de Cristo. Oh, glória! Que maravilha! Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. A gente é para andar grato a tudo, irmãos. Se a gente estiver doente, tem que estar grato. Se a escassez chegar, a gente está grato. Se está no dia triste, a gente está grato. Se acontecer algum problema no trabalho, no colégio, na rua, onde for, o que a gente estiver passando de dores e sofrimentos, a nossa gratidão faz com que Deus nos tire desse local, nos coloque em outro, porque é um sacrifício agradável ao nosso Senhor. Esse é o verdadeiro sacrifício pessoal. E para encerrar, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 19 a 21. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não! Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá nem a paz para essa gente, nem recebe eles em casa, que eles estão sacrificando aos demônios. Oh, glória! Louvado seja Deus. Olha, minha barba está elétrica. Amados, talvez os sacrifícios de tolo, quem está por trás de toda essa oferenda e recebendo tudo são os demônios. O crente não está matando animal, não está fazendo uma mesa com sacrifícios de animais para comer desses animais.